Amém. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor e bondade, doçura, misericórdia, graça infinita sobre nós. Te rendemos, Senhor, louvores e te agradecemos porque o Senhor está aqui. O Senhor marcou esse encontro conosco. É o Senhor em nossas vidas em todo o tempo. Pai, que o Senhor continue derramando pão espiritual sobre nós, nos alimentando, Senhor, do teu conhecimento, da tua graça e do teu favor. Que tudo que vai ser entregue nesta aula, Senhor, venha direto do teu trono. Que Ruach HaKodesh tenha liberdade em nós e através de nós, de se mover, de fazer a diferença, de ser, Senhor, luz sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E assim, Pai, nós temos sido forjados, desculpa, temos sido fortalecidos e ativados na nossa identidade. Cuida de nós, Senhor, protege os nossos lugares, onde cada um está, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Senhor, que toda tentativa das trevas de paralisar esse ensino caia por terra no nome de Alxa, e que todos que aqui estiverem estejam de corpo, alma e espírito, estejam por inteiro, estejam, Senhor, vivendo cada detalhe daquilo que o Senhor tem liberado. A aula de hoje vai falar muito a alguns corações. Muitos que ainda não tinham se encontrado vão se encontrar hoje, como o Senhor me revelou. Então, que a tua vontade prevaleça, que tudo aconteça e que seja sempre do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. Assim oramos e te agradecemos em nome de Alxa. Amém, amém e amém. A nossa quarta aula sobre os tipos de escolhidos fala hoje do construtor do reino, sabedoria, estrutura e permanência no chamado. Quando eu estava organizando essa aula, é interessante o jeito de Deus fazer, porque em cada tipo de escolhido eu me encontro, vou lembrando de etapas da minha vida, e tudo está muito ligado a esse chamado apostólico que eu carrego, mas eu também vou vendo o rostinho de algumas de vocês em cada tipo de escolhido, como se ele me dissesse, né? A impressão que eu tinha não é impressão, é discernimento. Você está discernindo exatamente como essas meninas e esses rapazes são. Quem está podendo fazer leitura? Fala aí para mim. Quem está podendo ler? Minha vista está tão embaçada. Então, Débora, mestra, lê a página 2 para mim. Mais alguém pode ler? Sem problema. Pode fazer a leitura. Pronto. Pastora Joelma lê a página 3. Mestra Débora lê a página 2 e a pastora Joelma lê a página 3. Pode iniciar a leitura. Os tipos de escolhidos. Visão geral. Introdução geral. Por que falar dos tipos de escolhidos? Nem todo escolhido é chamado para fazer a mesma coisa, mas todo escolhido é chamado para fazer algo. O erro de muitas pessoas não é a falta de unção, é a falta de entendimento do seu lugar no corpo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Yahweh, Deus, não chama de forma genérica. Ele chama por identidade, função e tempo. Yahshua, Jesus, não escolheu 12 iguais. Ele escolheu 12 diferentes, com temperamentos, histórias, dores e funções distintas. E os alinhou pelo amor, pela verdade e pela obediência. O Ruach HaKodesh, Espírito Santo, não distribui dons aleatoriamente. Ele capacita conforme o chamado eterno que já estava no coração de Yahweh. Propósito geral deste estudo. Este módulo complementar existe para revelar quem é o escolhido, nomear o tipo de chamado que ele carrega, confrontar fugas, medos e distorções, curar confusões entre identidade e comparação, posicionar cada discípulo no lugar certo do corpo, preparar uma geração madura, consciente e responsável,
a ativar os escolhidos para esta geração e as futuras. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1:5. Este estudo não é para inflar ego, é para alinhar caráter, missão, jornada e propósito. Amém. Chamou. Visão geral, os tipos de escolhidos. A Bíblia revela diversos tipos de escolhidos, entre eles: 1. Libertador, Êxodo 3:10 e Miqueias 2:13. 2. Profeta intercessor nato, 2 Samuel 24:11, Ezequiel 1:14. 3. Sensível, vaso de misericórdia, Jeremias 8:21. 9:1 também. Capítulo 9, versículo 1 também de Jeremias. 4. Consultor do reino, que está em Êxodo 31, versículo 2 e 3. 5. Intercessor da brecha, está em Daniel 9:13, Ezequiel 22:30. 6. Financiador do reino, que está em Lucas 8:3. 7. Curador, que está em Lucas 4:18. Amor. 8. Governador administrador, que está em Gênesis 41, 39, 41. 9. Mestre da palavra, que está em Neemias 8:8. 10. Pastor de almas, que está em João 10:11. 11. Evangelista de fronteiras, que está em Atos 8:5-8. E 12. O apóstolo pioneiro, que está em Romanos 15:20. Cada um será tratado individualmente, com profundidade, verdade e responsabilidade. Chaves proféticas gerais. Chamado não é status, é serviço. Escolhido sem posicionamento vira ferido. Identidade ignorada gera frustração espiritual. Comparação e sabotagem do chamado. Quem foge do chamado adoece na alma. Quando escolhido entende quem é, o reino avança. Amém. Mini decreto da travessia, aula 4. Quando o céu confia projetos aos que sabem construir com excelência, este decreto alinha o coração do escolhido construtor, quebrando confusões comuns. Sou só técnico, sou só operacional, meu chamado não é espiritual. Declare com consciência, não no automático. Iau, eterno e soberano, eu reconheço que nada no teu reino é improvisado. O Senhor é Deus de ordem, propósito e excelência. Eu rejeito a mentira de que construir é algo menor. Eu rejeito a ideia de que espiritualidade é apenas palavra e não ação. Eu rejeito toda comparação que tentou me diminuir por não estar no púlpito. Yahusha, o Senhor construiu vidas, formou discípulos e estabeleceu fundamentos eternos. Ensina-me a construir com verdade, fidelidade e obediência. Ruach HaKodesh ativa em mim a sabedoria, a inteligência e a habilidade, que vem do céu e não apenas da técnica humana. Eu recebo o chamado de construtor do reino, eu edifico sem vaidade, eu trabalho sem murmuração, eu permaneço fiel aos detalhes, eu não abandono a obra no meio do processo. O que eu construo permanecerá. O que eu edificar glorificará Iau. O que passar por minhas mãos servirá ao reino. Em nome de Yahusha, amém, amém e amém. A quem você sentiu no coração de enviar o link, passa. Introdução da aula. O construtor não é apenas operacional. Ele é portador da sabedoria do céu. Uma verdade que precisa ser restaurada.
No reino de Al, construir nunca foi algo secundário. O erro de muitos é achar que espiritualidade se resume a palavras, dons visíveis e púlpito, mas a Escritura revela algo poderoso. E Al confia estruturas, projetos e fundamentos apenas a quem ele mesmo capacita. Sem construtores, a visão não se sustenta, a obra não permanece, o avanço se perde no improviso. Nossa base bíblica, o chamado do construtor, está em Êxodo 31, 2 e 3. Escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe grande sabedoria, habilidade e perícia em todo tipo de artesanato. Qual é a revelação aqui nesse contexto histórico? Deus, ele escolhe, o construtor não é auto-intitulado, ele é chamado. O Senhor enche do Espírito dele a pessoa a quem ele chama. Habilidade também pode ser unção. E sabedoria, habilidade e perícia não é só dom espiritual, é capacidade prática governada pelo Espírito. Bezalel, no contexto histórico, não era um sacerdote, não era profeta e não era líder de culto, mas foi cheio do Espírito para construir. Então, do mesmo jeito que o Senhor pega Bezalel e dá a ele a capacidade de construção, com detalhes ricos no artesanato, assim ele faz com os escolhidos. Amém? E aí, o que isso muda na nossa visão? Isso quebra 3 mentiras comuns. Meu trabalho é só técnico, o que faço não é tão espiritual e quem constrói não aparece. Amém? No reino, quem constrói sustenta, quem constrói organiza, quem constrói protege a visão, quem constrói garante permanência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Salmo 127, 1. O construtor na dinâmica do reino. O construtor do reino é aquele que transforma a visão em estrutura, dá forma ao que outros apenas sonham, organiza o que está disperso, cuida dos detalhes invisíveis e trabalha com constância, respeita processos e etapas. Seja bem-vinda, Narayana. Quanto tempo, que bom você aqui. Ele não corre atrás de aplausos, ele corre atrás de estabilidade e fidelidade. Uma diferença essencial. Nem todo trabalhador é construtor do reino, e o construtor trabalha com revelação e responsabilidade. Ele entende tempo certo de começar, tempo certo de parar, tempo certo de ajustar, tempo certo de construir. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu, como a gente lê em Eclesiastes 3:1. Qual é a chave que Deus já libera no início da nossa aula? Construir é chamado espiritual. Habilidade pode ser unção. Excelência, honra e al. Detalhes também são espirituais. E o reino precisa de fundamentos sólidos. Ok? O propósito da aula. Por que IAL levanta construtores do reino neste tempo? O propósito dessa aula é restaurar a identidade espiritual do construtor, mostrando que ele não é apenas alguém que executa tarefas, mas alguém a quem o céu confia estruturas, fundamentos e continuidade. Essa aula existe porque muitos construtores trabalham muito e são pouco reconhecidos, sustentam a obra sem aparecer, carregam peso excessivo por falta de apoio, se cansam por achar que ninguém vê, já pensaram em desistir por se sentirem apenas operacionais.
mas Iau vê. E mais, Iau escolhe, capacita, sustenta o construtor. Talvez você, até aqui, se questione porque você é muito mão na massa, você é muito execução. E você acha que não tem nada de espiritual nisso. Que não tem nada como o profeta, como o apóstolo, como o evangelista. E muitas vezes você se acha até menor, porque você não tem uma espiritualidade que parece um padrão. Mas hoje essa aula é para quebrar esse padrão, porque existem vários tipos de escolhidos. E o construtor do reino é um deles. E ele é fundamental para que a obra permaneça, para que tudo tenha estrutura. Que você possa se encontrar nessa aula. Você que é mestre, que se questiona muito, porque você acha que porque é mestre tem que estar dando aula, porque você é mestre tem que estar pregando e ensinando a palavra, existem várias maneiras de Deus te usar e você precisa entender qual é a sua maneira. Amém? Uma verdade fundamental sobre esse tempo. Vivemos um tempo em que há muitas visões, muitos projetos, muitas palavras, muitos começos, mas pouca sustentação e pouca permanência. Por isso, o Iau está levantando os construtores do reino. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. O reino não se sustenta apenas com revelação. A igreja não fica de pé só com profecia, minha gente. O reino não se sustenta só com profecia. Ele se sustenta com fundamento, estrutura e obediência. Repete comigo. Fundamento, estrutura e obediência. O que Iau quer formar com esta aula? Primeiro, construtores com identidade, não apenas função. Iau não quer pessoas que apenas façam. Ele quer pessoas que entendem por que fazem. O construtor do reino sabe quem é, entende sua função, trabalha com propósito e não depende de aplauso. Seja forte e corajoso, pois o Senhor, seu Deus, está com você. Josué 1:9. 2. Construtores que não desistem no meio da obra. Muitos abandonam projetos no meio, por cansaço, frustração, falta de reconhecimento, conflitos humanos. Mas o construtor do reino aprende a terminar o que começou. Quem começa a construir uma torre não se assenta primeiro para calcular o custo. Não precisa antes se organizar para construir? Lucas 14:28. 3. Construtores que entendem processo e tempo. O reino não trabalha no improviso. O construtor respeita etapas, aceita ajustes, entende atrasos, permanece fiel mesmo quando o ritmo desacelera. Há um tempo para tudo. Eclesiastes 3:1. Construtores que transformam visão em realidade. Visão sem estrutura vira frustração. Revelação sem construção vira discurso. Mas o construtor, ele organiza, planeja, executa e sustenta. Que tudo seja feito com ordem. 1 Coríntios 14:40. 5. Construtores que preparam o caminho para os outros. O construtor não trabalha só para o presente. Ele prepara bases para quem ainda virá. O que você ouviu de mim, confie às pessoas fiéis. 2 Timóteo 2:2. Isso é legado. O construtor, tudo que ele faz é para deixar um legado. Ele nem vai estar mais aqui, mas ele fez parte da pavimentação. Ouvindo o que você já ouviu até aqui, quem você lembra da Bíblia que pode ter o perfil de construtor?
Noé. Certo. Quem mais? Tem mais alguém que você lembre? O rei Davi. Mais ou menos. Tem outro que tem mais. Tem mais a ver com o construtor. O rei Salomão. Não. Ele foi só sabedoria. O Jó. Jó. Quem vocês estão falando? Natanael. Natanael, ok. E tem outro que veio para construir o caminho. Jesus. João Batista. João Batista. Ah. João Batista. E todas as características que eu falei agora, se você olhar, tem a ver com ele. Não era reconhecido, não tinha aplauso, não estava no meio do povo, mas veio no papel de construtor e cumpriu a missão. Muitos de nós vêm como João Batista para construir caminhos de gerações que entrarão no caminho. Amém? Uma verdade que precisa ser selada. Sem construtores, o reino não se sustenta. Sem fundamentos, a obra desmorona. E sem estrutura, a visão se perde. Ial está chamando os construtores para se posicionarem, se valorizarem e permanecerem firmes. Qual é a chave recebida aqui? Construir é chamado, permanecer é obediência, estrutura sustenta a visão, excelência glorifica a Ial e o construtor prepara o futuro. Tudo bem até aqui? Deus já está falando com você? Sim ou não, meu povo? Quem é o construtor do reino? Identidade bíblica, espiritual e funcional. Definição clara e sem distorção. O construtor do reino é o escolhido a quem Ial confiou a capacidade de transformar. Visão espiritual em estrutura prática. Com sabedoria, ordem, constância e excelência. Ele não é apenas alguém que faz, ele é alguém que edifica com entendimento espiritual. Perdão. Onde os outros começam, o construtor termina. Eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e perícia. Êxodo 31, 3. A nossa base bíblica, construção como chamado espiritual, está em Êxodo 31, 2, 3. Escolhi Bezalel, eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe grande sabedoria, habilidade e perícia em todo tipo de artesanato. Qual é a revelação-chave? O construtor é escolhido, não improvisado. A habilidade vem do Espírito, não só do talento. A obra exige perícia, não pressa. Bezalel construiu o tabernáculo, o lugar da presença de Ial. Isso coloca o construtor no centro da obra, não na periferia. Se não fosse Bezalel, cheio do Espírito de Deus, o tabernáculo não teria sido construído. A visão espiritual não teria sido trazida à existência. O que eu estou querendo dizer? Tem coisas dentro de você, habilidades dentro de você, para trazer à existência aquilo que a visão espiritual já está revelando. Mas está dentro de você, o construtor que o Senhor levantou neste tempo. Como esse chamado se manifesta na vida real? Prestem atenção e deixa a Ruá falar com vocês, gente. O construtor do reino, geralmente, gosta de organizar e organização e estrutura, percebe falhas em processos, pensa em etapas e sequência, sente incômodo com improviso constante, valoriza a excelência e acabamento,
tem facilidade para planejar e executar, sustenta projetos no longo prazo. Gente, muitos de vocês estão aqui nesse meio. Assim, isso não é controle quando alinhado, não é rigidez quando tratado e não é frieza espiritual. É função espiritual. E como que é o perfil do construtor do reino? A predominância, executor colérico. Ele é prático, focado em resultado, determinado, assume responsabilidade, resolve problemas. Traço secundário comum dele é o planejador, que é o fleumático. Constante, paciente, com processos, persistente, confiável. Quando desalinhado, se sobrecarrega, controla demais, se irrita com lentidão, faz tudo sozinho. Isso era eu lá no passado. Quando alinhado, lidera com firmeza e paz, distribui tarefas, respeita processos, constrói equipes. Quantas vezes Deus me usou para ser construtor dentro das empresas que eu trabalhei, gente? Quantas empresas ele me deu a liderança para eu organizar e botar tudo no seu devido lugar. E eu não tinha estudado para isso. Ele que me enchia. Hoje eu sei. Ele que me enchia do espírito dele para me dar a sabedoria que eu tinha. Assim como eu sou hoje. Às vezes a Águida brinca comigo, ela diz que eu sou The Flash. A gente está conversando, falando sobre um assunto, e eu daqui a pouco já estou. Não, a gente pode fazer isso, aquilo, assim. Fulano faz isso. Na minha cabeça, e agora, está uma coisa absurda. Porque não é só o meu pensamento. Eu vejo. O rostinho faz isso, esse faz aquilo. Sabe filme de ação futura? Que fica aquelas linhas, aparece aquele painel. O Homem de Ferro é que tem muito isso. Quando ele está conversando, ele aperta assim um botão, aí aparece aquela tela virtual e vai fazendo assim. Pronto, a minha mente funciona exatamente assim. E hoje, eu saber que isso, alinhado, é a favor do reino, me tira uma tonelada das costas, porque quando eu usava de forma desalinhada, eu me prejudiquei muito, porque você se sobrecarrega. Você acha que tudo é você que tem que resolver, que é você quem vai fazer, é você quem tem que convencer, é você quem tem que dar... É sempre assim. Mas quando você alinha... E aí, gente, eu vou dizer para vocês, tirar esse tempo montando a estrutura dessas aulas tem me dado o entendimento do caráter de Deus, da forma de Deus fazer com a gente, de uma maneira muito clara. Por isso que ele nos faz com tudo que a gente precisa, com tudo que está necessitando em nós para que a gente cumpra o propósito. Porque quando a gente fala de temperamento, é algo que antes o homem só estudava ao lado da psicologia, da ciência. Mas tudo isso tem raiz bíblica. Tanto o executor, quanto o analista, comunicador, planejador e o perfil de serviço, que é o servidor. Tudo está ligado e enraizado na Bíblia. Porque faz parte dos escolhidos, de quem Deus criou para fazer o seu propósito. Então, quando a gente vai tomando consciência, quando a gente vai equilibrando esses perfis, como a gente é usado em favor do reino. Amém? Uma verdade necessária. O construtor não foi chamado para fazer tudo sozinho. Ele foi chamado para organizar, capacitar e sustentar. É melhor ter ajuda do que fazer tudo sozinho. Eclesiastes 4:9. Construtores maduros formam outros construtores. E como eu sou grata a Deus por isso. Como eu sou grata a Deus. E Ele sabe do desejo que eu tenho que vocês se ponham de pé e façam tudo que já estão dentro de vocês. Para que esse ministério cresça, que ele alcance mais e mais vidas em todo o tempo.
limites saudáveis da identidade. O construtor do reino não assume tudo, não carrega peso que não lhe pertence, não confunde excelência com perfeccionismo, não troca presença por produtividade, submete seus planos a IAL. Confie no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3:5. E qual é a chave que a gente aprende aqui? Construir é chamada espiritual, estrutura sustenta a visão, excelência glorifica IAL, processo protege a obra, o construtor garante a permanência. O ministério apostólico em prol do reino só existe porque cada um de nós faz com que a permanência dele seja real. Se nós não estivéssemos aqui todos os dias, se nós não disséssemos sim para Deus todos os dias, se nós não fizéssemos a nossa parte todos os dias, o ministério apostólico em prol do reino não existiria. Então, vocês precisam hoje sair dessa aula conscientes da importância que vocês têm no projeto de Deus. Independente do que você faz, de como você atua no reino. Amém? Quais são os tronos contrários e sabotadores? Como atuam, como desgastam e como são vencidos? Princípio espiritual fundamental: o inimigo não tenta parar o construtor com preguiça. Ele tenta sobrecarregá-lo, isolá-lo e endurecer o seu coração. Quando o construtor perde o governo espiritual, a excelência vira perfeccionismo, a responsabilidade vira peso, a liderança vira controle e a constância vira cansaço crônico. Se você parar agora 2 minutinhos, você não vai lembrar de alguém que está exatamente assim? É perfeccionista demais, tem um peso sobre a responsabilidade, a sua liderança vira um controle e a constância dele é um cansaço crônico. O primeiro trono que tenta paralisar o construtor é o trono da sobrecarga. Se eu não fizer, ninguém faz. Essa frase é clara. Como que atua? O construtor assume tudo, centraliza tarefas, não delega e vive exausto e irritado. Qual é o objetivo do inimigo? Quebrar o construtor pelo excesso. Como que vence? Delegar com sabedoria, formar outros construtores, respeitar limites físicos e emocionais, lembrar que a obra é de IAL, não sua, nem minha. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Segundo trono é o do controle, confundir excelência com domínio. Atua com dificuldade em confiar. Ai, gente, mas tem gente que é assim. Só acha que tá bom se for a pessoa que fez. Quando dá para outra pessoa fazer, acha que não vai sair bom o suficiente. Dificuldade em confiar, impaciência com erros alheios, de rigidez excessiva e relacionamentos tensionados. Qual é o objetivo do inimigo? Isolar o construtor e destruir equipes. Como que ele vence isso? Confiar processos a IAL, aceitar que pessoas aprendem, liderar com firmeza e graça, lembrar que controle não gera maturidade, não domine, mas seja exemplo. Isso também foi uma das coisas que Deus mais trabalhou comigo, porque enquanto executora, que busca resultados, quando as pessoas demoravam a fazer, eu acabava metendo a mão e indo fazer. Porque eu não entendia e não respeitava o tempo de cada um. Mas o Espírito Santo temperou meu temperamento e hoje eu ajo bem diferente. Trono do perfeccionismo. Nada nunca está bom o suficiente. Como que atua? Autocrítica excessiva, frustração constante, dificuldade de concluir,
e insatisfação permanente. O objetivo do inimigo é impedir o avanço pela exigência extrema. Como que vence? Buscar excelência, não perfeição, celebrar avanços, finalizar etapas, entender que trabalha em processos. Aquele que começou a boa obra, a completará. Filipenses 1:6. Quarto trono da desvalorização. Meu chamado é invisível. Como que atua? Sensação de não ser visto, comparação com quem aparece, cansaço emocional, desejo de desistir e o objetivo do inimigo, fazer construtor abandonar a obra. Como que vence isso? Lembrar que ao ver o invisível, entender que fundamento não aparece, parar de se comparar, servir ao Senhor, servir para o Senhor, não para homens. O Senhor vê o coração, 1 Samuel 16:7. Quinto trono, o trono da pressa. Construir sem tempo de manutenção. Atropela processos, quebra etapas, gera retrabalho, produz desgaste. Qual é o objetivo do inimigo? Fazer a obra ruir depois. Como vencer? Respeitar tempos, planejar com oração, não sacrificar base por velocidade, honrar processos longos. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3:1. Sexto, o trono, que é o trono do isolamento. Ninguém entende como eu penso. Como que atua? O construtor se fecha, evita compartilhar pesos, carrega tudo sozinho, entra em solidão funcional e o objetivo do inimigo é enfraquecer o construtor emocionalmente. Como que a gente vence? Caminhar em comunhão, compartilhar cargas, buscar aconselhamento, permanecer conectado ao corpo, melhor é serem 2 do que 1. Eclesiastes 4:9. Quem aqui se encontrou em uma dessas características? Débora Reis, mais alguém? Paula. Thaisa, Deise. Ok. Um alerta profético. Construtores sem alinhamento se tornam duros. Construtores sem descanso se tornam amargos. Construtores alinhados, Fernanda também. Construtores alinhados se tornam pilares do reino. Qual é a chave profética aqui? Delegar também é espiritual, excelência não é controle, processo protege a obra, descanso sustenta a visão e o construtor alinhado permanece firme. Maiores desafios do construtor e como vencê-los: sustentabilidade espiritual, emocional e ministerial. Verdade central deste capítulo: o maior desafio do construtor é trabalhar muito. O maior desafio do construtor não é trabalhar muito, é trabalhar desconectado da fonte. Quando o construtor constrói apenas pela força humana, a obra pesa, o coração endurece, a alegria se perde e a visão vira obrigação. Ial não chamou o construtor para viver exausto, chamou para edificar com sabedoria e descanso. Não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito. Zacarias 4:6. Desafio 1. Carregar a obra como se fosse sua. Como se manifesta? Dificuldade de parar, sensação de que tudo depende dele, medo de delegar, culpa ao descansar. Qual é a raiz? Confundir responsabilidade com peso. E como a gente vence? Lembrar que a obra pertence a Ial, entregar projetos diariamente em oração, praticar descanso como obediência, trabalhar a partir da direção, não da pressão. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os construtores. Salmo 127:1. Mestra Débora, a senhora pode fazer a leitura para mim do desafio 2, na página 21, que eu preciso só atender aqui, por favor?
Desafio 2. Desafio: perder a alegria de construir. Como se manifesta? Fazer tudo no automático, irritação constante, sensação de peso e desânimo. Desânimo silencioso. Qual a raiz? Construir para suprir expectativas humanas. Como vencer? Reconectar-se com o propósito, lembrar para quem constrói, celebrar avanços, renovar a alegria na presença. A alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8, 10. Se calhar continua a ler. 3. Desafio: endurecer o coração no processo. Como se manifesta? Impaciência com pessoas, frieza emocional, dificuldade de ouvir, respostas duras. Qual a raiz? Cansaço não tratado. Como vencer? Pausar antes de reagir, cuidar da vida interior, pedir cura emocional, permitir-se ser cuidado também. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Quatro. Desafio: construir sozinho. Como se manifesta? Dificuldade de pedir ajuda, centralização excessiva, isolamento e esgotamento progressivo. Qual a raiz? Medo de perder controle ou padrão. Como vencer? Formar equipe, confiar processos, treinar outros, caminhar em comunhão. Melhor é serem dois do que um. Eclesiastes 4, 9. 5. Desafio: confundir a excelência com perfeccionismo. Como se manifesta? Insatisfação constante, dificuldade de finalizar, frustração com pequenos erros. Raiz: autoexigência exagerada. Como vencer? Buscar a excelência com paz, finalizar etapas, confiar que Yahweh aperfeiçoa, aceitar processos imperfeitos. Aquele que começou a boa obra a completará. Filipenses 1:6. 6. Desafio: não saber quando parar. Como se manifesta? Excesso de atividades, falta de descanso, negligência pessoal e familiar. Raiz: identidade baseada no fazer. Como vencer? Aprender a parar, respeitar ciclos, priorizar família e vida com Yahweh, entender que descanso também constrói. Ele faz repousar em pastos verdes. Salmos 23, 2. Mãe, concluí os desafios todos. Gratidão, filha. O que é importante a gente entender? Dentro da nossa jornada, nós sempre vamos entender quem somos, decidir se posicionar, mas os desafios, eles vão existir. Eu preciso ter consciência e agir de forma correta para vencer cada desafio. Eu tenho tentado trazer o mais detalhado possível daquilo que é desafio na nossa jornada. Porque muitos de vocês, muitas vezes, estão empolgados. Não, agora eu vou e tal. No primeiro desafio que acontece, para. E se a gente for ficar sempre nesse lugar, quando é que a gente vai concluir a obra? Então, eu preciso, porque, gente, eu não sei como funciona os versículos bíblicos para vocês, mas tem palavras da Bíblia que ficam muito vivas dentro de mim. Quando eu entendi, a página que a gente está na página 24, não é isso? Você terminou de ler? Página 19. A página é 19. Ah, é porque 19? Sim. Espera aí.
Esse negócio andou. Tá certo. Ué, você não estava falando dos desafios? Sim, Mas já sei o que é, porque eu estou no Word e vocês estão no PDF. Mas não era para ter tanta diferença assim, não. pois já foi um pequeno desafio, uma página completa de desafio, Tá certo, mas tá certo, tá certo, tá certo. É aqui, é a configuração no tablet que muda a, a, as páginas. Quando eu ouvi o versículo que Yahshua disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu olhei de verdade para esse versículo, toda vez que eu estou passando por desafios, gente, eu lembro que isso vai acontecer. Mas eu tenho que continuar tendo ânimo em quem? Nele. Porque ele já venceu. O maior desafio, ele pagou. Ele venceu. Então, o que está acontecendo na minha vida, no decorrer da minha jornada, é pequeno demais para me fazer parar. Conseguem entender? É igual o versículo: posso fazer tudo o que Deus me pede com a força que Alxa me dá. Isso, para mim, foi uma verdade no meu momento mais difícil da jornada. E foi o que foi me dando força, estrutura, e quando eu vi, fui. Então, a gente precisa entender e ter maturidade para compreender que não é porque eu aceitei Jesus, porque eu sei que sou apóstola, que a minha vida vai ser um mar de rosas. Isso é uma mentira. Agora, eu preciso ter consciência e maturidade para reconhecer os desafios, entender o que o diabo quer com esses desafios, mas entender mais ainda o que Deus vai fazer comigo com os desafios que eu vou vencer. Porque, gente, para pensar agora. Hoje é dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro de 2025, quem era você? Como que você estava se sentindo? Quem você era há um ano atrás? Hoje você tem mais força, mais maturidade, mais sustentabilidade, mais permanência. Olha para o teu crescimento. Você está aqui. Gente, eu estava pensando. Eu fui para Portugal em 2021, quando comecei minha jornada. Nós estamos em 2026 e olha o tanto que se cresce. Olha o tanto que a gente avança. Quem éramos nós há um ano atrás? Há 2 anos atrás? 3, 4, 5 anos? Então, desafio tem que ser algo na nossa jornada que pare de nos paralisar, mas que a nossa maturidade nos faça vencê-los cada vez que eles surgirem. Porque, na medida que eu aumento de nível espiritual, os desafios crescem na mesma proporção. Não, eu não vou enfrentar os mesmos desafios de antes. A minha estrutura hoje ela é maior. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho, com valor e com reconhecimento. Quantas coisas nós já enfrentamos, gente? Quantas batalhas nós vencemos? Quantas? E nós estamos aqui, de pé, firmes e buscando o caminho. Porque a gente não desistiu. A gente persevera todo dia. Amém? Gente, olha como a profeta Lisdália tá bonitona. Rapaz, ó, até fecha a câmera, não. Deixa aberta. Agora a gente vai para o tópico 6, não é isso? Meu,
tablet já me tirou tudo do lugar. Não, mãe, concluímos os desafios. É o 7, Agora vamos para a verdade de cura para o 7. construtor. Pronto, obrigada. Aí, já fechou. Ele está cheio de vida própria, esse negócio. Postura e posicionamento correto. Autoridade sem dureza, liderança sem peso e excelência com descanso. Qual é o princípio fundamental? Chamado sem postura gera desgaste. Postura sem posicionamento gera controle. Posicionamento alinhado gera permanência. Eu estou tentando, e eu espero de verdade que vocês estejam conseguindo receber e alcançar. Trazer os níveis para que você consiga diferenciar no seu chamado, na sua vivência. Ok? Eu posso ter o chamado, mas se eu não tenho postura, eu estou me desgastando. Eu já tenho a postura, mas eu não me posiciono. Eu só estou controlando. Mas quando eu me posiciono alinhado, eu estou gerando a permanência. Ok? O construtor não governa pela força. Ele governa pela responsabilidade espiritual. Primeiro, ele tem uma postura diante de ideal. Submissão que sustenta obra. Pai querido, Deus de amor e bondade, que todo espírito de cansaço, sonolência, bata em retirada agora deste lugar. Que todo peso, toda mente, Pai, inquieta, bata em retirada agora. Todo espírito que está tentando atrapalhar, bata em retirada agora, no nome poderoso de Alxa. Eu declaro o sangue de Cristo sobre cada uma de nós, nos blindando e tirando todo o cansaço, todo o peso e toda falência física, emocional e espiritual. Assim eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Dentro do nosso processo, e aí eu quero agora que você abra seu coração. Eu me posiciono no meu chamado. Só que eu preciso entender a forma como eu tenho que estar em cada nível, em cada camada. Por isso que eu abri esse tópico. A primeira postura que eu tenho que ter é com Deus, é com Yahweh, que é a minha submissão que vai me sustentar durante a obra. Então, eu submete planos em oração, consulta antes de executar, reconhece limites, descansa na direção do Espírito. E aí coloca em prática Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Então, qual é o ajuste essencial aqui? O construtor não carrega a obra sozinho. Ele caminha com o Yahweh. Por exemplo, quando ano passado, logo depois do retiro, ele começou a trabalhar dentro de mim para olhar para os escolhidos, eu fui orando e confiando a ele, pedindo a direção para que ele me desse o que ele queria que eu entregasse aqui. Porque se você abrir o YouTube agora e escrever assim, escolhido, vai vir uma renca de assunto. Vem muita coisa. Vem coisa de gente crente, vem coisa de gente espírita, vem coisa de gente esotérica, vem coisa de kardecista. Está todo mundo falando do escolhido. Então, no momento que ele me dá o tema e pede para eu olhar, é uma obra que ele quer iniciar. Eu começo a entregar e me submeter a ele nessa obra. E espero o tempo dele para começar a fazer. E vou perguntando, é para falar o quê? Porque tem coisa que ele fala que estão comigo, mas ainda vocês não estão prontos para receber. E eu preciso entender isso, para não atropelar e, ao invés de ajudar, matar. Entendem? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, porque uma coisa você precisa entender aqui agora. Ah, mas o construtor é um, o libertador é outro, o profeta intercessor é outro e o sensível é outro. Sim, mas todos constroem, sim ou não? Todos constroem. Então, o perfil construtor está dentro de nós, no nosso chamado.
Agora, existe aquele que é o construtor específico, como Bezalel. Ok? Mas o que a gente está aprendendo hoje aqui fala também da construção do nosso chamado. Como a gente se constrói, como a gente se alinha, como a gente caminha. Então, a primeira coisa é me submeter ao Senhor, porque é Ele quem vai sustentar a obra, não sou eu. O sustentador, o mantenedor da obra é Ele. Então, eu vou submeter os planos a Ele, eu vou consultar antes de executar, eu vou reconhecer os limites e eu vou descansar. Mas o que eu preciso entender? Não carrego a obra sozinha. Essa obra não é minha, é dele. Eu caminho com ele, mas a obra é dele. Ok? Segunda postura necessária que nós devemos ter é diante de nós mesmos. O autogoverno e o equilíbrio. Respeitar limites físicos e emocionais. Reconhece quando precisa parar, não mede valor pelo quanto produz e cuida da vida interior. Guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Qual é o ajuste aqui? Produtividade sem saúde destrói o construtor. Se eu não durmo, não como, não tenho uma vida saudável, como que eu vou conseguir fazer a obra? Por isso que muitas vezes vocês perdem a hora. Mãe, pelo amor de Deus, eu pedi a hora. Descansa. Fique em paz, todo mundo precisa dormir. Não deu tempo, não entrou, não entregou a oração, está tudo certo. Eu não posso viver assim. Vocês conseguem entender? O que é exceção tem que permanecer em exceção, não pode virar regra. Quer ver uma coisa? Dentro do relógio de oração da intercessão, tem dias que a gente atrasa? Tem, mas isso é uma exceção. Mas agora tem intercessor que todo dia ora fora do horário. Então, isso para ele já virou o quê? Rotina. O urgente, o emergencial já dominou o intercessor e ele não consegue estar no horário que ele é confiado a estar. Ok? Qual é a terceira postura que eu tenho que ter diante das pessoas? Liderar sem dominar. Comunica com clareza, corrige com mansidão, valoriza pessoas, constrói em equipe. Sejam bondosos e compassivos. Efésios 4:32. Qual é o ajuste essencial? O construtor saudável forma pessoas, não apenas estruturas. E eu sou muito feliz por ter entendido isso. Desde quando eu nem sabia quem eu era. Porque eu lembro de uma frase que eu falava e os diretores só que faltavam me fuzilar. Vocês só falam em processos, mas vocês esquecem que quem faz processos são as pessoas. Ou vocês olham para as pessoas primeiro, para os processos acontecerem, ou essa empresa vai continuar vivendo do jeito que vive. Aí pronto. Bota a Vânia na sala vermelha. Então, eu preciso ajustar que o construtor saudável, ele sempre vai formar tudo que eu falo com vocês e incentivo vocês, é porque eu quero que vocês façam, porque eu sei que vocês têm capacidade de fazer. E sabe por que eu sei que vocês são capazes? Porque Deus habita em vocês e é Ele quem nos dá a capacidade. E eu não duvido da capacidade de Deus. Então, eu acredito em tudo que vocês são, tudo que Ele vai colocando no meu coração, de cada uma de vocês, eu acredito fielmente, porque é Ele quem faz em vocês. Como Ele faz em mim. Por que eu acredito em quem eu sou? Porque é Ele. Porque se não fosse Ele, quem eu seria? Entendem? Qual é o quarto posicionamento? No corpo de Cristo. Fundamento visível e confiável. Permanece fiel, sustenta a visão da liderança, trabalha em comunhão, respeita a autoridade espiritual. Vocês são a casa de Deus. Efésios 2:19-22. Qual é o ajuste? Quem constrói fora da comunhão, constrói sem cobertura. Quando eu tenho uma ideia e eu não sinto no coração de compartilhar essa ideia com a minha líder, com o meu líder,
eu não estou alinhada à comunhão. E eu não estou fazendo isso com cobertura. Vocês conseguem entender? Algo está errado nessa história. Porque se existe uma cobertura sobre mim e eu vou iniciar uma obra, mais do que nunca eu preciso da cobertura. Não vai ser o contrário. Ok? Quinto posicionamento, no serviço. Excelência com sabedoria. Organiza processos, define prioridades, respeita prazos realistas, não improvisa o sagrado. Tudo seja feito com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Qual é o ajuste essencial aqui? Excelência glorifica Ial, não ego. Eu não faço para me exaltar. Eu faço porque eu quero fazer o melhor para Deus. Ok? Sexto posicionamento, na verdade, que é o fundamental, confrontar quando necessário. Corrige desvios, protege a obra, não negocia princípios, fala com firmeza e graça. Falemos a verdade em amor, Efésios 4,15. Qual é o ajuste? Amor sem verdade compromete a construção. Gente, eu não tenho problema nenhum de pedir perdão, até mesmo quando eu sei que eu não estou errada. Mas se isso vai fazer a pessoa fechar a brecha da mágoa, eu vou lá e peço perdão. Não tem problema nenhum com isso. Sabe por quê? Porque eu sei que brecha é o que mina. E se a pessoa ficou magoada, porque a pessoa está ferida, e aí você falou alguma coisa ou fez alguma coisa que para ela não veio com a real verdade que você falou, veio com a mágoa que ela carrega no coração. Então ela já ficou chateada, ela já se afasta de você, ela já esfria. Aí quando Deus me mostra, e eu digo, fui eu? Aí Deus, não, o que você falou foi o que eu mandei, mas a pessoa se chateou na mesma hora. Fulaninho, ó, eu estou passando aqui para te pedir perdão. Se eu te disse alguma coisa que te magoou, acionou uma ferida, virou um gatilho, gente, é na hora. Mas não tem, eu nem perco tempo, é na hora. Aqui em casa tem hora que, para o diabo não fazer graça, eu vou lá pertinho da mamãe e digo assim, oh, minha senhora, a senhora está certa, está tudo bem, me perdoa aí, viu? A errada aqui da história sou eu. Isso deixa ela... Eu sabia que eu estava certa. Eu quero é paz, minha irmã. Eu não quero guerra, não. Ok? Então, eu preciso ter esse posicionamento de sempre usar a verdade. E a verdade em mim, quem é? Quem é a verdade em você? Né Yalcha? Né Ial? Né Ruach HaKodesh? Eles têm aliança com orgulho? Eles têm aliança com guerra? Não. Então, qual é o alerta que a gente precisa ter aqui? Construtores sem postura se tornam pesados. Construtores sem descanso se tornam duros. Construtores alinhados se tornam pilares do reino. Qual é a chave profética? Liderança começa no secreto, postura define permanência, excelência com descanso sustenta, autoridade saudável gera segurança e o construtor alinhado edifica gerações. E qual é a importância do construtor do reino neste tempo e para as futuras gerações? Quando fundamentos firmes sustentam o avanço do reino. Qual é o princípio de tempo? Kairos. Ial não levanta construtores em tempos de estabilidade. Ele os levanta em tempos de expansão, transição e amadurecimento. Pega essa chave. Você está sentindo que você está recebendo estratégias, que você está com ideias que você não tinha, que você está se organizando em coisas que antes você não estava se organizando. Você está no tempo da expansão, da transição e do amadurecimento. Ok? Vivemos dias de muitas visões e poucos fundamentos. Crescimento rápido, sem estrutura. Palavras abundantes, sem permanência. E ministérios que começam bem, mas não se sustentam. É nesse cenário que o construtor do reino se torna indispensável. Assim, vocês não serão mais como crianças, levados de um lado para o outro do vento, de doutrina. Por isso que nós estamos sendo
afiados. Porque o que está acontecendo fora, que é esse tempo que nós estamos vivendo, Deus está ativando os construtores, que somos nós, para sustentar o reino dele e preparar a geração que virá. Nós nem estaremos aqui, gente, em muitas delas. Mas o nosso legado estará. Amém? E por que o construtor é essencial nesse tempo? Primeiro, para sustentar o que El está fazendo. O construtor transforma a visão em estrutura, organiza o crescimento, impede que a obra desmorone é ótimo, desmorone e protege a visão contra o improviso. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16, 10. Sem construtores, o crescimento vira o quê? Risco. É isso que vai acontecer. Segundo, para trazer ordem em meio à expansão. Onde tudo cresce rápido, o construtor entra para estabelecer processos, organizar equipes, criar sistemas saudáveis, alinhar práticas, aos princípios. Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Esse é outro versículo que sempre uso. Deus não é Deus de confusão. Se está dando rolo, tem alguma coisa que não está estruturada corretamente. Tem que parar e entender. 3. O construtor vem para proteger a obra no longo prazo. O construtor pensa além do hoje. Ele constrói para daqui a 5, 10, 20 anos. O prudente prevê o perigo e toma precauções. Provérbios 22, 3. Isso é visão geracional. E eu quero que você entenda que o ministério apostólico em prol do reino carrega essa visão. Não é a visão só do agora. É a visão daqui a 5, 10, 20 anos. É algo que a gente está fundamentando na rocha que não vai ser derrubado. Amém? O construtor também vem para formar outros construtores. O construtor maduro ensina, treina, compartilha conhecimento e não centraliza. O que você ouviu de mim, confie às pessoas fiéis. 2 Timóteo 2:22. Ele deixa legado, não dependência. O que acontece hoje na sala de oração? Quando a gente começou a sala de oração, era eu que abria, eu que mantinha. Hoje eu nem preciso estar. A sala de oração, a Águida entendeu no espírito que ela tinha uma responsabilidade enquanto mestra na sala e todos os dias a sala é aberta, independente de eu estar ou não. Ok? Qual é a importância para as futuras gerações? Ele cria bases seguras para quem vem depois. O que você precisa entender? Todo passo que você está construindo hoje não é para você, é para quem vem depois de você. E quem vem depois de você vai caminhar em quê? No que você está construindo? O que você está deixando para essa futura geração? As próximas gerações precisam de estruturas claras, de ambientes saudáveis, de processos justos e liderança confiável. O construtor prepara tudo isso antes que eles cheguem. Preparei o caminho do Senhor. Lembra de João, quando eu falei no início da aula? João é um dos maiores construtores, porque ele preparou o caminho daquele que fez tudo e faz ainda hoje. Nós estamos preparando o caminho para quem? Para o mesmo Yalcha, só que voltando. Para finalizar aquilo que a palavra está dizendo. Ok? Preparai o caminho do Senhor. Isaías 43. O construtor ensina que fidelidade é mais importante que visibilidade. O construtor mostra pelo exemplo que aparecer não é prioridade, permanecer é. Terminar é honra, fidelidade constrói legado. Muito bem, servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir. E eu tenho certeza que é o que você também deseja ouvir. Então, nós estamos aprendendo a iniciar, mas a terminar.
Porque, infelizmente, hoje, principalmente nessa geração urgente que a gente está convivendo, tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Começam e não terminam. Infelizmente. Mas nós estamos aqui para ajudá-los a concluir o que eles também vieram fazer. Ele também garante que a visão não se perca. Sem estrutura, a visão dilui. Com construtores, ela permanece íntegra. Escreva a visão para que se possa ler facilmente. Abacuque 2:2. Uma verdade que precisa ser selada. O construtor não trabalha apenas para o presente. Ele trabalha para que o reino permaneça quando ele não estiver mais aqui. Tudo que eu e você estamos fazendo não é para agora. É para quando a gente estiver lá com o papai, sentado na mesa, com Abraão, Isaac, Jacó, Sara, com a galera, entendeu? Esperando. É porque é desse jeito que a gente vai ficar, minha gente. Eu creio nisso como o meu respirar. É para isso que a gente está aqui, fazendo tudo. Para chegar lá e ficar, nossa parte a gente fez. Foi mais leve do que a tua, mas a gente fez. A gente cumpriu. Isso é maturidade espiritual, é paternidade ministerial e é legado. Ô, gente, quando a gente faz coach, o coach ele trabalha muito com essa construção de legado, mas nada se compara a entender a essência do legado na Bíblia. Hoje eu vivo e construo um verdadeiro legado, porque é pautado no que Deus me fez ser e no que Ele me faz entregar a cada dia. Diferente de ser só um momento de resposta para alguém, mas é uma história sendo construída para todo sempre. Qual é a chave que nós estamos aqui recebendo? Estrutura sustenta expansão, ordem protege a visão, fidelidade gera legado, quem constrói para o futuro honra, o construtor prepara gerações. Alinhamento final de identidade, jornada e propósito. Quando a obra permanece, porque o construtor permanece inteiro. Verdade central deste fechamento. Identidade sem alinhamento gera ativismo. Jornada sem descanso gera endurecimento. Propósito sem submissão gera peso. O construtor não foi chamado para sustentar o reino nos próprios ombros. Ele foi chamado para cooperar com Iau na edificação daquilo que o próprio Iau sustenta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Salmos 127, 1. Alinhamento da identidade. Quem eu sou em Iau. O construtor do reino não é apenas técnico, não é apenas operacional, não é invisível para Iau, não é substituível. Ele é escolhido, capacitado pelo Espírito, portador de sabedoria prática, guardião de fundamentos, cooperador da obra de Deus. Eu o enchi do Espírito de Deus. Êxodo 31, 3. Construtor é identidade espiritual. Ok? Alinhamento da jornada. Como que eu caminho? A jornada do construtor alinhado inclui planejar com oração, executar com excelência, delegar com sabedoria, descansar sem culpa e permanecer mesmo quando não há aplausos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Provérbios 3, 6. Construtor não corre para provar valor. Ele caminha com constância e fidelidade. Alinhamento do propósito. Para que eu existo? O propósito do construtor é transformar a visão em realidade, sustentar a obra no longo prazo, organizar o crescimento, proteger a visão, preparar o caminho para outros. Cada um construa com cuidado. 1 Coríntios 3:10. Ele não constrói para aparecer, ele constrói para permanecer. Quais são os ajustes finais que o céu está fazendo? Nesse tempo,
Ial está curando o cansaço silencioso, removendo sobrecarga emocional, ensinando o construtor a delegar, restaurando a alegria no servir, alinhando excelência com descanso, transformando o peso em propósito. Tudo isso não para diminuir a obra, mas para sustentá-la por muitos anos. Agora, para que tudo isso aconteça, existe uma decisão necessária. Chega o momento em que o construtor precisa decidir. E eu quero que vocês olhem para essas perguntas. Vou continuar tentando sustentar tudo sozinho? Sim ou não? Vou continuar confundindo responsabilidade com posse? Sim ou não? Ou vou construir em parceria com IAL, com paz e sabedoria? Escolha hoje a quem irão servir. Adiar essa decisão prolonga o desgaste, alinhar-se restaura a força. Eu preciso decidir. Se eu continuo fazendo tudo com a força do meu braço, ou fingindo uma religiosidade que não é verdade, ou eu de verdade caminho agora construindo em parceria com o IAL, com paz e com sabedoria. E eu vou dizer para vocês, essa é uma das melhores escolhas. Porque você descansa. Ontem algumas pessoas viram os meus bastidores aqui. É desafiador o que eu passo, gente? É. Mas está tudo certo. De verdade está tudo certo. Porque em todo o tempo eu vejo a mão do Senhor comigo. Ontem faltou energia de novo. Quando choveu, entrou água no escritório. O calor aqui estava 40 graus, 2 horas da tarde, fechadinho. Tem momentos que eu preciso estar aqui, porque eu não consigo, mesmo que eu queira trabalhar lá dentro, o ambiente não me proporciona uma ligação centrada. Então, eu tenho que encarar o que tem que estar aqui. Mas está tudo certo, gente. Eu não murmuro, não. Eu tirei a onda. Ontem a luz faltou, eu falei, não tem problema a luz faltar, porque além da luz da emergência, tem a minha luz, então está tudo certo. Que isso, mãe? Espera aí, meninas.
Oi, meninas, desculpa. É que tem coisa que mamãe vai fazer, ela perde a voz. Não dá. Vai, meu filho, destrava. Então, eu preciso decidir o que eu vou fazer. E essas aulas que a gente está recebendo é justamente para ajudar nessas decisões. Porque não dá mais para a gente ficar fingindo que está fazendo, que está seguindo, mas na prática, no interior, ainda não está. Não tem mais como a gente caminhar assim. Não tem mais tempo. Então, eu quero muito que vocês recebam essas aulas e vocês olhem para ela como normalmente eu faço, né? Eu estou fazendo a aula e eu fico, ô Espírito Santo, isso aqui tem em mim também, né? Eu já passei isso aqui, aí eu vou lembrando da fase que eu estive naquele lugar, eu vou me alinhando aquilo, e sempre tem algo, gente, para ajustar. Sempre tem. De verdade, sempre tem. Então, a gente não pode paralisar pelos desafios. Eu quero deixar isso muito claro hoje. Não se deixe parar por conta de desafios. Identifique seus desafios, veja como você tem que atuar para vencê-los, mas não paralise por conta deles. E entenda o tempo. Porque tem coisas que Deus permite a gente passar para ajustar, muitas vezes, o que precisa, para dar um passo para trás, muitas vezes, quando necessário, e para avançar naquilo que ele já tem para o nosso futuro. Ok? O selo profético dessa aula. Declaramos no mundo espiritual que o construtor que passou por esta aula não viverá mais sobrecarregado, não se endurecerá no processo, não se perderá no fazer e não abandonará a obra no meio do caminho. Ele caminhará com clareza, descanso, sabedoria, fidelidade, com autoridade saudável. O que ele constrói permanecerá. O que ele edifica sustentará gerações. E sua vida não será consumida pela obra, mas preservada por Ial. As chaves proféticas: construir é cooperação com Deus, estrutura sustenta a visão, descanso também é obediência, fidelidade constrói legado, o construtor alinhado permanece firme. Alguns de vocês, desde que caminham comigo, sentem no coração um desejo de serem colunas do ministério, de terem para ajudar nesta obra, para fazerem as coisas acontecerem, para, honrar a minha vida. Cada um tem um sentimento. Isso faz muito parte de quem tem esse chamado de construção, porque quer trazer a visão à existência, quer ser usado nesse lugar. E o inimigo, que não é bobo, sabe que se você for para esse lugar, você financia a obra do Senhor, então tudo é mais desafiador para você, assim como é para mim. Porque Deus sabe que o dinheiro que entra na minha vida é para a obra dele. Ele sabe disso. Então, não se desanime, nem se desespere, creia que o que for para ser, vai ser, o que tiver que chegar na tua mão vai chegar, você só precisa se posicionar a cada dia vencendo um desafio por vez. Amém? Isso é que é importante, é não parar. Gente, tem dia que não é fácil. Hoje eu acordei quebrada, moída, meu corpo parecia que tinha sido triturado, minha cabeça grogue. Eu até brinquei, eu falei, acho que eu saí para beber e fiquei de ressaca, tô desse jeito, porque não é possível. Só que eu sei que tudo isso é uma resistência que está acontecendo, mas eu permaneço. Hoje, na sala de oração, a profeta Fernanda liberou algo que Deus me usou para liberar na vida dela, que se você entender e começar a fazer, você vai ver diferença na sua vida quando você começa a se consagrar, quando você começa a usar todo o recurso do Senhor para a sua própria vida. Sabe qual é o grande problema? É que quando algo dá errado, quer ver? Você não teve uma noite de sono boa, 1 dia, 2 dias, 3 dias.
Aí você, ao invés de se posicionar, se consagrar e declarar, você já fica, eu não estou aguentando mais. Eu estou a ponto de surtar. Ai, mas eu não vou dar conta, não. Ah, porque eu não estou aguentando, não. Isso é natural de todos nós. Só que a gente precisa entender que antes da gente abrir a boca para reclamar, a gente tem o poder de profetizar e quebrar todo e qualquer problema na nossa vida. Tem noites que eu não durmo, gente. Essa é a real. Se eu fosse fazer, não tem esses negócios que fica contando, né? Número de pessoas, não sei o quê. Como é que chama aquilo? Não sei o que lá, ódromo, sei lá. Esqueci agora, me fugiu. Que fica contando quantos espaços, quantos isso, quanto aquilo, quanto a população, quanto não sei o quê. Se fosse contar sobre sono, eu vou falar para vocês, minha irmã. Eu não sei nem que número daria, não, porque eu mais acordada do que dormindo. Só que, se eu já entendi que isso é uma fase que é necessária, agora também, quando me dá sono, de tarde, por exemplo, muitas vezes, ele me bota para dormir. Pedômetro, então falar com quem conhece é outra história. É esse trem aí mesmo, que fica só contando. Eu pego e tiro meus cochilos, 10 minutos, 20 minutos. Tem dia que ele me bota para dormir mesmo, ele me apaga. Mas eu vou seguindo, gente. Eu vou seguindo. Porque como Neemias, que também é um grande construtor, ele me confiou uma obra, levantar o muro de vocês. E eu não vou deixar que nem Sambalate, nem Tobias me tirem dessa construção. Tem dias que eu vou dizer para vocês, só a graça do Senhor sobre a minha vida. Mas eu continuo. Eu persevero. Tem hora que eu me vejo, de verdade, numa corda, igual um equilibrista. Porque tem as coisas do natural e as coisas do espiritual. No espiritual, a urgência do Senhor cresce em mim. Mas eu também sei que no natural tem a urgência da Dona Maria, a minha urgência, a urgência do Mario, a urgência dos meus filhos. Todos nós passamos por isso. Mas sabe o que é que nos mantém firmes? E Alcha e a nossa decisão de todos os dias estarmos aqui. Isso é quem tem trazido a permanência. Sabe o que eu estava pensando ontem à noite? Se eu não tivesse dado continuidade à sala, se eu tivesse parado, para onde Raabe iria, Ivanete iria, Ellen iria, Fernanda Medeiros iria. Entendem? Como o que a gente faz não é só para agora? É sempre para o futuro. E por menor que seja o que você faça, é importante para o reino. Nunca duvide disso. Amém? O caderno de atividade está aí. A primeira pergunta é tomada de consciência, minha função no reino. E aí você vai marcar com sinceridade. Gosto de organizar, estruturar e planejar. Me incomodo quando tudo é improvisado. Costumo assumir responsabilidade demais, tenho dificuldade em delegar, já me senti invisível no que faço, já pensei em desistir por cansaço, tenho prazer em ver algo pronto e bem feito. E aí você vai escrever em quais áreas da sua vida, ministério, você percebe claramente o chamado de construtor. A segunda é o perfil comportamental, a autopercepção, marque as características que mais se parecem com você, focada em resultado, resolve problemas rapidamente, assume liderança naturalmente, tem senso de responsabilidade alto, se irrita com lentidão e desorganização. O planejador, constante, persistente, fiel ao que começa, mantém um ritmo estável, confiável em processos longos. Analista, atento aos detalhes,
Exigente com qualidade, observador, gosta de fazer bem feito. Qual o perfil predominante em você hoje? E qual precisa ser tratado pelo Ruach HaKodesh? Aí vem os tronos contrários, marque o que você reconhece como ativos, sobrecarga, controle, perfeccionismo, pressa, isolamento, desvalorização do chamado, dificuldade de descansar, como esse trono tem atuado em sua vida prática. Agora, escreva qual a verdade bíblica você precisa declarar para vencê-lo. Maiores desafios, autoavaliação. Marque o que mais se aplica a você hoje. Carregar a obra como se fosse minha, trabalhar sem descanso, endurecer emocionalmente, fazer tudo sozinho, não saber quando parar, confundir a excelência com perfeccionismo. Qual desses desafios mais tem afetado seu coração nesta fase? Escreva o que Yahweh está te chamando a ajustar agora. Postura e posicionamento, ajustes necessários. Marque o que você precisa ativar conscientemente. Delegar com sabedoria, respeitar meus limites, descansar sem culpa, confiar mais nas pessoas, submeter meus planos a Yahweh, cuidar da vida interior. Escreva uma decisão prática para esta semana. Diante de Yahweh, eu decido. 6. Compromisso de alinhamento do chamado. Complete com verdade. Diante de Yahweh, eu reconheço que fui chamado como construtor do reino. Eu renuncio toda sobrecarga, controle excessivo e ativismo. A partir de hoje, eu me comprometo a construir com, e você vai escrever. Sendo sempre específico, falando do descanso, delegação, oração, constância e equilíbrio. Declaração profética, leia em voz alta e depois escreva com as suas próprias palavras. E ao eu recebo minha identidade como construtor do reino, eu não carrego a obra sozinho, eu não construo pela força, mas pela direção do Espírito, o que eu edificar permanecerá, minha vida será preservada enquanto construo. Em nome de Yahshua, amém, amém, amém. E aí tem o espaço para você escrever a sua declaração. E a oração final, Yahweh eterno, eu coloco diante de ti tudo que tenho construído, minha vida, meu ministério, minha família e os meus projetos. Cura o cansaço silencioso, remove a sobrecarga indevida, restaura a alegria de construir contigo. Yahshua ensina-me a permanecer fiel até o fim. Ruach HaKodesh organiza meus passos, meus planos, meus limites. O que eu construir permaneça, que minha vida não se perca na obra, que eu seja fiel, constante, saudável, em nome de Yahshua. Amém, amém e amém. E, para finalizar, a orientação. Esse caderno é um registro de alinhamento e maturidade espiritual. Construtores saudáveis edificam obras que permanecem e vidas que não adoecem. Que você, de verdade, possa se encontrar em cada detalhe do que Deus está liberando. E que você viva a sua identidade na totalidade de quem você é, com as bênçãos e os desafios diários de todos os dias. Amém? Se tiver alguém para falar alguma coisa, só levantar a mãozinha. Cri, 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 cri. Pode falar, pastora Ana Paula. Bom dia. Bom dia, filha. Como diz a Vânia, né? Fala, Deus é coisado mesmo. Ele fala com a gente entre linhas, assim, diariamente. E falando em sono, ele também me bota a dormir. Eu não sei o que houve esses 2 dias aí. Eu estou numa pausa aqui. Serviço de casa não é para fazer, é só oração e ficar sozinha. Estou sozinha, né? Mesmo as crianças de férias, eles se mandaram me deixar aqui. Só eu e Deus mesmo para estar nesse momento. E Deus já tinha falado comigo, Vânia. Ele fala, né? Diariamente, eu participo de mentorias e foi falado sobre construção. Aí eu assim, nossa, agora Deus deu tudo ali mastigadinho, né? Aquela palavra que eu ouvi lá na mentoria, que talvez eu não entendi lá, né?
o que é a vida da gente, hoje você trouxe tudo alinhado ali para me entender. Até eu tinha falado com uma colega hoje e eu falei para ela, vamos construir um negócio, né? Construir na base que é o que você falou ali, na base de fazer diferente, de fazer o que é correto, né? Porque existe tantos trabalhos aí fora que as pessoas fazem sacanagem com outras pessoas, né? Infelizmente. E como a gente, essa minha amiga também, ela é muito bem, ela é bem espiritual, né? Ela se sentiu mal, e eu percebi nessa caminhada que a minha empresa, muitas pessoas pararam porque elas não queriam seguir como é que é, caminhos, como é que é, menos percorrido, tipo, eu vou buscar aqui para ter Buscar sucesso. os atalhos, né? Buscar os atalhos. Então, muitas pessoas desistiram por isso, muitas pessoas boas, né? Que podiam estar tendo é aquilo, né? Não é só no negócio, eu digo, é na vida, às vezes a gente está aqui com a Vânia, tem uma dificuldade, eu vou sair, entendeu? A Vânia falou alguma coisa, eu vou sair, né? É desistir do que é o bom, do que é o certo, né? Desistir daquilo ali mesmo, porque aqui é bom, né? Mas vai ter momentos ruins. E daí basta eu decidir seguir. Aí, como diz a Vânia, se eu tivesse parado nos meus momentos ruins, entende? Então, não é só no trabalho, não é só aqui, mas essa construção, ela vai precisar, às vezes, ser muito exigente da gente, né? Vai exigir esse esforço nosso também para construir. Que é o quê? É acordar, é se comprometer, é saber o que está errado na rota. E aquilo que você falou, depois dessas aulas que você está dando, eu estou tendo essa tomada de consciência que eu não estou cuidando do meu corpo, que eu estou só nos afazeres da casa. O ano inteiro eu fiquei nisso. Ainda busco aprovações dos outros, né? Então, dá uma tomada de consciência na gente depois da virada do ano, depois daquela discipulada que você falou, novo tempo, deu uma clareada de que não é hora mais para fazer de qualquer jeito, ou de brincadeira, né? Ou de, eu estou aqui só por estar. Eu estou aqui só para ouvir, né? Chegou a hora de a gente... Hoje eu até estava falando para a guria que estava caminhando comigo, eu falei para ela, para mim, se tu quer seguir comigo, agora é fazendo, porque a gente está obeso de conhecimento. Então, se tu quiser vir caminhar comigo, não vem falar de passado, agora só vamos falar para frente. É isso aí. Se tu estava doente lá ano passado, agora esse ano tu está curada. Então, assim, é seguir o corpo para frente, sabe? Deixar as pessoas te influenciar, elas vão falar do passado, não adianta, mas ela falou, né, o passado é para a gente falar, para lembrar e tal, mas não podemos ficar ali, a gente tem que abrir a mente para novas oportunidades, porque a gente tem que viver, a gente não pode ficar lá no passado, e quem fica lá no passado vai definhando, vai morrendo, o corpo vai sentindo, a mente, e daí quem é que morre, né, eu estou me matando, porque eu não estou tomando uma decisão de mudar a minha linha de pensamento. Então, quem quiser andar comigo agora vai ser assim, entende? Porque eu fui uma pessoa também de falar muito do passado, tipo, eu parar aqui e falar para vocês, eu só abri a boca para falar do meu passado, agora é para frente, é só coisa boa, entendeu? É só coisa nova. Então, eu só tenho a agradecer, porque essa palavra da construção vem só somar para a minha vida. Amém. Amém. Pode falar, evangelista Antônio. Shalom, shalom, a paz. Boa tarde para quem está no Brasil, outros horários não sei, mas meus cumprimentos. Então, é isso aí, Ana Paula. Tem muita coisa que, na verdade, é uma bagagem que as pessoas insistem em trazer para o presente que já ficou no passado. Conversar sobre o passado é uma coisa, agora querer viver o passado de uma forma que
não influencia o presente, fica difícil, né? Tem referência no passado, lições que aprendemos, porque, assim, é uma continuação da nossa vida. E, como você falou, hoje a gente tem um conhecimento. Talvez lá no passado andamos por lugares e nos perdemos tanto porque a gente não tinha referência. Mas hoje a gente hoje tem a presença do Espírito Santo, a gente hoje tem, por os lugares que a gente passou, não apenas aqui, apenas o ministério em prol do reino, mas em outros lugares, eu tenho certeza que pessoas cruzaram o nosso caminho e contribuíram, né, para a gente chegar até aqui. Mas desde ontem, quando eu até citei que a gente hoje tem um caminho aberto, aí hoje, quando Vânia estava ministrando, a apóstola Vânia estava ministrando, e estava me vendo uma imagem que ela colocou para a gente dias atrás sobre a capa, que tem dois caminhos. E assim, o que é que isso ficou ecoando no meu pensamento durante tudo isso que foi ministrado hoje? É que, tipo assim, naquele tempo, né, quando o homem se desviou, o inimigo abriu um caminho e o homem, né, andou por esse caminho. Por conta do pecado. Ele se desviou dos planos de Deus. Aí, então, tinha uma promessa. Essa promessa veio. Que foi o que foi Yahusha, né? O Hamashia que veio para que abrisse um caminho. E me veio uma paisagem assim, como se eu tivesse numa mata fechada. E tinha um caminho largo assim, e de repente, só que esse caminho me levava para um abismo. E aí, eu precisava cruzar essa mata, mas só que, como tem um caminho dentro da mata, se ninguém passou, essa mata era como se fosse uma mata virgem. Eu não tinha trilha de caminho, não tinha nada. Aí o Espírito Santo foi me trazendo a lembrança que Yahusha veio e fez esse caminho para a gente passar. Ele foi e abriu esse caminho, mas as pessoas ainda estão tão olhando para trás e olhando para o outro caminho. Por que sentir saudade da dor? Por que viver dores do passado? Ainda, né? A dependência emocional da alma, ela registra, né? A nossa consciência, ela registra muita coisa. Mas quando a gente aprende que seguir em frente, e todos os dias a gente precisa ser forte para olhar apenas para frente. Porque às vezes o passado nos traz para um poço de amargura, porque às vezes. E isso não é nem, como é que eu posso dizer? Isso não é nem um problema você olhar para trás. Mas quando você se compara, como a Vânia falou, quem era nós ao ano passado, há um ano atrás? Eu digo assim, quem era nós há 6 meses atrás? Não é? Quem era eu há 5 anos atrás? Quem era eu há 10 anos atrás? E quando eu vou me comparando, eu vejo que eu estou seguindo um caminho, mesmo que às vezes tenham pedras, né? Tenha tropeço, mas o caminho está aberto. Porque quando ele diz assim, eu sou a verdade e o caminho, porque assim, não há mentira nele. Ele está dizendo assim, esse caminho aqui é o caminho de verdade. É um caminho que leva a um plano eterno. E o outro caminho, ele é até largo. Né? Porque as pessoas preferem hoje o caminho da ilusão, o caminho da vaidade, o caminho de coisas que, tipo assim, que traz um machucar na alma. E às vezes o inimigo usa o próprio entendimento do homem para ele se fortalecer e alimentar essas ilusões. Porque o que mais a gente vê hoje é uma sede de muitas vezes se embriagar, como eu tinha antes, às vezes, e isso nunca resolveu meu problema. Uma sede de estar em lugares que tinha muito barulho, se divertir, dançar e curtir. Ah, mas as pessoas falavam assim, mas tem que curtir mesmo, a vida é curta. Se você não aproveitar agora, e aí? Mas eu não vi muita vantagem nisso, não. De verdade. Eu não vi vantagem nisso, não. Porque hoje eu vejo que, independente, Ana Paula, que muita gente às vezes olha para a gente e diz assim, ah, mas hoje você tá uma pessoa estranha, deixa eu ser estranho.
Ah, hoje você é uma pessoa diferente, deixa eu ser diferente. O que eu não quero é ser igual a todo mundo. Porque Yalcha, quando veio, ele não foi igual a todo mundo, ele foi diferente. Ele se tornou estranho para aqueles que não tinham desejo de se consertar, de seguir pelo caminho de salvação. E muitos até que diziam, né, que pregava a lei, verdadeiramente não tinham um coração bom, vivia com a lei sendo feita de uma muleta para que eles, né, se acovardassem atrás daquilo e não vivessem aquilo que Deus queria. E ele foi rejeitado, mas mesmo assim ele não deixou de abrir o caminho. Ele foi até o topo, nas alturas, abriu o caminho, e parece até que eu fico olhando assim e vendo que tem um caminho aberto por dentro de uma dessa mata, e lá em cima tá lá um topo, onde de lá de cima a gente vê todas as coisas. Inclusive, quanto mais a gente sobe de nível, a gente começa a olhar para baixo e ver o penhasco que a gente foi resgatado. E assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu peço perdão muitas vezes a Deus, primeiramente, né? As minhas falhas, até quando a Vânia falou assim, a questão do horário da intercessão. E eu não sei porquê, sempre tem algo que não está me deixando lembrar nesse momento. E eu vejo que, tipo assim, eu estou sempre entregando a minha oração um pouco atrasada. Às das 3 da manhã, não, mas o horário da intercessão, sempre às vezes tem alguma coisa, tipo assim, quando eu vejo, passou do horário. Eu já marquei em outro tempo, deixei o relógio para despertar. Ele despertou apenas um dia, no outro dia já não despertou mais. Mas a gente entende também que às vezes o inimigo usa de distração na nossa vida para que a gente não faça aquilo que a gente tem que fazer. E a gente tem que ficar mais atento, começando por mim mesmo. Já prometi para mim, já falhei, mas assim, Deus não, Deus não quer que você se derrote porque você fracassou. Ele quer que você use do erro do ontem uma lição para que você hoje faça diferente, para que você hoje fique mais atento, para que hoje você abra mais os olhos, os ouvidos, para que você se distraia menos com determinadas coisas. E aí se vai. Aquele que já se coloca na posição de eu falhei, estou fracassado, estou derrotado, aí ele parece que usa Deus como um amaldiçoador na sua vida. Agora, muitos, eu vi isso muitos, né? Os religiosos, os que se descrentem, que usa sempre assim, como a Vânia falou ontem. Na Bíblia não tem nada de que fale em relação de bebida que é pecado. É óbvio que a bebida, quando você bebe, se embriaga, que nada que não tem controle, aí você é controlado pela situação. Aí o que acontece? É pecado. Porque aí você entra num ser de consciência que já não é você que manda em você, já é uma brecha que você dá para que o inimigo muitas vezes faça grandes alvoroços na vida do cristão. Mas aí eu vendo outro dia, me lembrando, uma pessoa chegou assim e disse: você bebe, irmão? Aí um chegou e disse: vinho pode. Mas se beber cachaça, vinho tem álcool. Aí começou aquela briga. Aí falou assim, disse: se você beber, ou irmão, se você beber uma cachaça, você vai para o inferno. Aí eu falei: danou-se. Meu Deus, como é fácil a gente chegar e trazer resolver o problema do outro. Bebeu, já está condenado, vai para o inferno. Será que Deus vê dessa forma? Será que Deus não entende? Porque o homem, ele é uma pessoa que ele tem sensibilidade ao erro desde que foi dado ouvido a algo que levou ele a pecar. E a gente olha assim, meu Deus, pensando nós aqui na sala, de onde foi que nós viemos e onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. Eu creio que essa pergunta, como eu já falei, eu quero voltar para casa, nem que for me arrastando, porque não é fácil a caminhada. E olhando para ver que até mesmo depois de tanto machucado, Yalcha sendo arrastado pelas ruas, massacrado, escarnecido, cuspido, com uma cruz daquele tamanho, mais pesada do que seu corpo físico nas costas, ainda assim conseguindo um cirineu para carregar sua cruz, olhando que ele já estava enfraquecido,
ele olhar numa cruz, tendo duas pessoas ao lado dele que erraram, mas que a diferença foi um que reconheceu o seu erro e o outro que fez uma indireta, né, fez uma acusação, debochando da cara do Salvador, como se ele fosse impotente por ele estar ali, mas mesmo assim ele não retrucou, mesmo assim ele não revidou, ele não fez a vontade daquilo que Satanás queria que ele fizesse. E muitas vezes, quando a gente é futucado, como a Vânia falou, aí às vezes a gente fica magoado, às vezes guarda uma mágoa, em vez de tirar a dúvida. Ó, fulano, isso aqui é assim, assim, assim. Foi assim, não foi? Ah, mas a pessoa às vezes prefere se fechar e dar uma brecha e guardar um pacote que ali amanhã é uma semente para uma contenda, para uma intriga, para um sentimento de raiva que pode se criar. E a gente pensando bem que Yahshua, nosso Salvador, teve vários motivos para que ele, em algum momento, revidasse. E graças à sua obediência, graças à sua disposição, como liderança que ele carregou o ministério dele, foi até o fim. Eu vejo também, né, que em algum momento a nossa apóstola pode falhar, pode, mas não é não é a identidade dela se apegar ao erro. Não é a nossa identidade, a gente estamos aprendendo a não se apegar ao erro e não viver de erros passados, muitas vezes. E é isso a minha contribuição, que nós todos podemos viver um tempo novo, viver uma nova história. A gente hoje já não caminha por um caminho que nos leva ao abismo. O nosso caminho é direcionado a levar as coisas do alto, que nós aproveitamos esse caminho que está aberto, com a visão aberta que nós temos hoje, através do Espírito Santo, para a gente seguir esse caminho sem retroceder. Se algum momento tivermos que tirar espinho do caminho, muitas vezes tem armadilha, muitas vezes tem coisas, porque ele disse que a gente ia ter aflição. Isso é claro. Então a gente faça isso de uma forma que seja consciente que quando vir as dores, vir os processos, a gente não se desespere e não desista e não dê passo atrás. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Sei que eu falo muito, mas perdoa aí, hein? Amém, evangelista. Mais alguém quer falar? Ou podemos encerrar? Vamos orar, então? Profeta Diana, pode fazer nossa oração? Amém. Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor, por todo esse estudo, Senhor, que estamos aqui aprendendo. Que cada um de nós, Senhor, possa levar isso, Senhor, para o nosso espírito e possamos viver, Pai, cada palavra desse estudo, Senhor, cada ensinamento, Pai. Sabemos que não é fácil, Pai. Muitas vezes a carne, ela se torna fraca, mas que o Senhor possa resplandecer através de nossas vidas, Senhor, e nos tornar cada dia mais homens e mulheres de Deus, para seguir a sua vontade, Pai. Gratidão por a vida da mãe Vânia, Senhor. Por mesmo no meio de todas as aflições, Pai, que ela se encontra, ela está aqui, Pai, fazendo para a sua vontade. Fazendo, Pai, ensinando a cada um de nós, Pai. Trazendo dos céus o ensinamento para cada um de nós. Gratidão por esse dia de hoje. Gratidão por cada pessoa aqui presente, Pai. Que o Senhor possa de encontro, Pai, a cada um daqui presente, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abrir todas as portas necessárias do dia de hoje. Que possamos cumprir, Pai, a sua agenda sempre, Pai. Que o Senhor possa guardar os nossos corações, as nossas emoções, a nossa alma. Que nem o engano possa entrar, Senhor. Troca, Pai, toda a aflição por amor, por cuidado do Senhor. Guarda, Pai, cada um de nós nesse dia. Gratidão, mais uma vez, por tudo que estamos aprendendo, Pai. Assim, Pai, eu intercedo, agradeço. Entrego a Ti a minha intercessão, cada vida aqui presente, cada família aqui representada no seu altar. Grata por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo, que o Senhor irá fazer sobre cada um de nós. Em nome de Yahshua, de Ruach HaKodesh. Amém, amém e amém. Amém. Beijos, fiquem com Deus. Eu já postei a aula de ontem e o PDF lá no grupo. E assim que a gravação dessa ficar pronta, eu também posto lá para vocês. Amém? Beijos, até amanhã às 6 horas, se Deus quiser.